facto de haver apoios e incentivos é bom na prática, é bom que existam, mas no fundo é mau sinal, não é? Significa que não estamos em convergência com a Europa e, portanto, bom seria se não precisássemos já, como era suposto há 15 anos atrás, se projetava, já não iríamos necessitar, porque já iríamos, não é? Uma vez que está relacionado com alguns indicadores como PIB per capita, etc., das regiões em função daquilo que são as médias europeias e, portanto, em teoria já não iríamos necessitar. Portanto, em teoria, se olharmos a longo prazo, o ideal é que não existam, na medida em que significa que já o conseguimos fazer sozinhos, sem a necessidade dessa mas entendo perfeitamente que existe um caminho que está a ser feito, e daí a minha questão desta evolução dos últimos 10 anos, e portanto, bem, a ver vamos se existirão ou não, mas também é bom que todo o ecossistema perceba que mais cedo ou mais tarde, não é que no fundo lance as bases e se prepare para que mais cedo ou mais tarde, em princípio, os quadros comunitários, conforme os temos vindo Exatamente. a usufruir deles, irão terminar. Haverão sempre iniciativas, até de cariz europeu, que apoiarão as empresas, mas numa lógica diferente, ou seja, eu ia fazer uma outra questão, mas uma vez que falou da questão dos laboratórios colaborativos, começa até por esta. No vosso caso em concreto, quer dizer, isto é um conceito e isto é um conceito mais abrangente, mas até para quem não sabe, portanto, um laboratório colaborativo tem, a regra geral, várias entidades, não é composto de várias entidades, sejam empresas, entidades do sistema científico-tecnológico, que visam integrar também o ecossistema do ID da inovação, fazer transferência de tecnologia, portanto, produzir conhecimento e depois fazer a transferência de tecnologia, não é? Entre a comunidade, digamos assim. Olhando ao vosso caso, o que é que os laboratórios colaborativos nos quais vocês estão ligados, ou sejam da vossa área, o que é que um laboratório colaborativo permite ou dá mais do que o que dá, por exemplo, um centro tecnológico da área, ou seja, ou uma universidade? Portanto, qual é a mais-valia? O que é que vem trazer de novo face àquilo que já existia, não é? Dentro daquilo que é o vosso ecossistema em concreto de investigação, desenvolvimento e inovação e de produção de conhecimento. Eu percebo a questão, aliás, a questão é uma questão que é lógica, não é? Porque quando houve aqui esta ideia da criação dos laboratórios colaborativos, naturalmente que foi logo que surgiu, até mais, porque é que o cluster não se torna no laboratório colaborativo? Foi muitas vezes os que nos questionaram, porque não é Portugal Foods que lança o laboratório colaborativo e nós dissemos, portanto, estudando precisamente aquilo que estava na gênese, ou na ideia dos mentores, dos fundadores dos laboratórios colaborativos em Portugal, e comparando com aquilo que são digamos, as experiências a nível europeu de laboratórios colaborativos existentes, e aqui, digamos, o principal mentor aqui em Portugal, conjuntamente com o Ministro da Ciência, foi realmente a Fraunhofer Institute, que é uma entidade subejamente conhecida na Alemanha, mas que já tem muitos anos e está espalhada por alguns países do mundo. Aquilo que percebemos claramente é que o principal objetivo da criação do laboratório colaborativo era ter recursos humanos altamente qualificados a trabalhar para a indústria. Ou seja, criar uma estrutura que tivesse essa capacidade. O cluster não tem digamos, essa filosofia, não é? Eu quase digo muitas vezes que o laboratório colaborativo, isto porque a Portugal Foods esteve na gênese do laboratório colaborativo para a indústria agroalimentar, o Collab for Food, portanto neste momento somos parte integrante do Collab for Food, esteve na gênese da sua criação juntamente com um grupo de empresas e com entidades do sistema, com universidades e politécnicos, e aquilo há um grupo de pessoas de recursos altamente qualificados que estão à disposição, entre aspas, da indústria para trabalhar numa determinada agenda que é ditada por essa indústria como prioritária. Ou seja, temos logo aqui todo um processo que é otimizado. Ou seja, não é banda larga, não é? Há uma agenda, no nosso caso, há uma agenda de investigação e inovação que é
lançada pelas empresas, ok? Temos pessoas que são capazes de executar projetos, prestações de serviços, portanto, uma série de serviços que são pensados para estas empresas e que são fundamentais digamos, para no curto prazo ultrapassar esses desafios e desenvolver formulações, sei lá, desenvolver processos, etc. Portanto, é todo um processo muito rápido de pessoas com perfil de excelência que estão à disposição, digamos, da indústria alimentar e onde as universidades são, por um lado, fornecedoras dessas pessoas, por outro lado, complementares em saber. Não é? No saber, no fornecimento do saber, porque naturalmente que é fundamental que não haja aqui duplicação ou seja, o laboratório colaborativo tipicamente não deve sobrepor-se aos serviços que uma universidade ou que um departamento de uma universidade ou que um centro tecnológico forneça. Não é? Se falarmos do agroalimentar em concreto, na verdade não há um centro tecnológico do agroalimentar, até porque o agroalimentar é tão diverso que seria extremamente complexo trabalhar. Não é? Nós referimos muitas vezes, nós vamos da ostra ao caracol, vamos ao chocolate, ao café, às bolachas, ao azeite, quer dizer, é uma panóplia de produtos e desafios completamente diversos. E, portanto, o que vão existindo é alguns centros tecnológicos mais específicos e até muito dedicados a áreas específicas de embalagem, e olhando mais a montante do tomate, dos hortofrutícolas, da amêndoa, portanto, não há propriamente assim um centro tecnológico como por exemplo existe em determinadas fileiras, como do calçado, do têxtil, que portanto no fundo trabalham um setor que é muito mais homogéneo, não é? Em termos da indústria. E Sim, portanto seja, eu acho que muitas vezes não é... Sim, diga-me. Não, eu desculpa interromper, eu só ia dizer que no vosso caso acaba por não ser uma duplicação daquilo que já existe, não é? Ao contrário, porque no Não poderia fundo ser. há setores que de alguma forma isso acontece, mas daquilo que está no fundo a explicar é que não existiam essas valências reunidas numa só entidade até agora. Não existiriam essas capacidades, é verdade, porque, na verdade, aliás, é estas linhas ténues que estão entre as várias instituições que é muito difícil de gerir, mas que foi um ponto assente desde o início para a Portugal Foods, quando entrou nestes processos, é precisamente, por um lado, ser a indústria a liderar, portanto, são as empresas que lideram o processo, precisamente para garantir que aquilo que é desenvolvido e aquilo em que se aposta é algo que traz impacto nessas empresas e, portanto, na economia. E, por outro lado, também ter aqui a sensibilidade de gerir junto das entidades do sistema científico que não houvesse aqui prestações de serviços, por exemplo, a falar em análises, por exemplo, análises químicas, análises microbiológicas, que o Colab, portanto, o Colab Forfood, neste caso, teria provavelmente competências para estar no mercado e fazer, mas já há outras entidades que o fazem, portanto não é esse o foco. E, portanto, é esta colaboração e esta articulação que tem que estabelecer relações ganhadoras entre as várias partes do processo. Ok. Ou seja, para deixar claro, para quem nos ouve e está fora, no fundo, deste mundo, mas que de alguma forma possa ter alguma ideia ou alguma empresa no setor alimentar, basicamente qualquer empresa do setor alimentar, independentemente de se é associada ou não da Portugal Foods, ou seja, a parte integrante do Colab, não é? E já é um circuito mais pequeno, tem acesso aos serviços do Colab, portanto, ou pode ir junto do Colab, sempre que identifique que tem um desafio do ponto de vista tecnológico, científico, portanto pode simplesmente ir usufruir dos serviços do Colab, que está mais, e daquilo que eu percebi também da sua mensagem, está mais formatado para ser mais ágil do que propriamente uma universidade ou um centro tecnológico, ou seja, a ideia é ser mais, não haver tanto aquela barreira que falámos, que estamos a falar relativamente ao sistema científico-tecnológico, tem vindo a ser melhorada, mas ainda assim ainda existe alguma barreira entre uma entidade e outra. O Colab já está mais formatado para dar uma assistência e um apoio e com know-how às empresas de uma forma mais célere, mais rápida. É isso, basicamente é isso.
Sim, até porque reúne no seu seio precisamente também essas entidades do saber, essas universidades, esses departamentos, esses investigadores. E por outro lado, é assim, quando refere qualquer entidade pode lançar um desafio ao Colab, que naturalmente analisará todas as solicitações e naturalmente tem uma agenda, portanto tem uma agenda prioritária de trabalho. Agora, se tiver capacidade de desenvolver determinado projeto que seja interessante, não deixará de o fazer através de uma prestação de serviços. Naturalmente que muitas entidades viram e estão a ver, e tem havido adesões mais recentes de empresas que se querem tornar associadas, portanto, porque digamos que os associados serão, digamos, os mentores desta agenda de investigação e inovação. Portanto, o fundamental do trabalho destas pessoas, neste momento penso que são 17 pessoas que estão a tempo inteiro a trabalhar IDT, vai ser focado muito naquilo que é esta agenda, que por sua vez é ditada por estas entidades que são, digamos, associadas, não é? Mas não tem que fechar o trabalho às entidades associadas e tem realmente até já desenvolvido alguns projetos extremamente interessantes com empresas não associadas. Já tem apesar de ser uma entidade muito recente, já tem algum trabalho bastante interessante desenvolvido. É um pouco como a Portugal Foods. A Portugal Foods também tem cerca de 160 associados. A Portugal Foods trabalha mais o processo de internacionalização e portanto, através da nossa Market Division e a parte de inovação através da nossa Knowledge Division. Portanto, e temos aqui mais a gestão do conhecimento e a parte da gestão da produção externa, que é um bocadinho aquilo mais que a Portugal Foods se faz, mas nós trabalhamos com todas as entidades dos setores e não só com os associados, naturalmente. Ok. Bem, deixando aqui um pouquinho esta questão do financiamento, há aqui uma questão que lhe queria fazer, que tem a ver com os hábitos de vida, já nos últimos anos, os hábitos de vida alimentar, não é? Têm vindo a ser alterados em culturas como a nossa e de alguma forma a pandemia também colocou isso, digamos, na agenda das pessoas. Isto está a ter, portanto, está a ter impacto nas nossas indústrias? Imagino que sim. É de alguma forma uma oportunidade? Como é que as empresas estão a encarar esta questão? Porque creio que será um dos desafios dos próximos anos, seguramente, no fundo, termos produtos mais saudáveis, não é? As pessoas, creio que cada vez mais procuram produtos mais saudáveis. Depois existe também a questão da parte da componente da embalagem, ou seja, as pessoas também cada vez mais valorizam a questão da sustentabilidade depois em tudo aquilo que está associado ao produto propriamente dito. Isto gera oportunidades para as nossas empresas dentro daquilo que é o vosso setor? Sim, portanto, a Portugal Foods tem vindo a estudar as tendências desde que existe, não é? Nós, aliás, promovemos todos os anos uma sessão que chamamos as Trends, que tipicamente são em formato presencial. O ano passado foi em formato digital e a deste ano, que será agora no início de fevereiro, e que será aberta a todos, provavelmente poderá vir também ser em formato digital, mas ainda estamos aqui a equacionar a hipótese de ser presencial, em que precisamente há aqui uma apresentação daquilo que são as principais tendências a nível global do setor. Trabalhamos isto com entidades de referência a nível mundial, temos parceiros e subscrevemos bases de dados, nomeadamente a Mintel e a Global Data, que nos dão dados, por exemplo, lançamento de novos produtos a nível global, a qualquer momento, sobre qualquer categoria de produto, e portanto isto permite elaborar todos os anos digamos um top 10 ou um top 5, depende um bocadinho dos anos, ou até 3, à alguma altura foram 3, mas há aqui um conjunto de tendências que ditam, digamos, aquilo que se pensa que é o comportamento do consumidor durante o próximo ano. Há tendências que vêm a crescer e que são permanentes, é assim que eu diria, a questão do saudável, a questão da sustentabilidade, a questão da conveniência. Portanto, são tendências que têm vindo a crescer imenso ao longo dos últimos anos, e depois há algumas destas e de outras tendências que foram muito aceleradas com a questão da pandemia, umas que foram ou que vão ser, sobretudo, aceleradas durante este período, que foram aceleradas neste período e que agora se começam a normalizar, outras que foram aceleradas para ficar, não é? E, portanto, nós podemos aqui, por exemplo, se falarmos da questão
do saudável. O saudável já há muito tempo que era uma tendência, a procura por produtos biológicos, produtos que sejam melhores. Vou dar um exemplo. Falava-se muito daquilo que era saudável e falava-se muito no bem-estar físico, não é? É saudável, fisicamente saudável. E com a pandemia o emocional veio colocar-se num patamar de igualdade, ou seja, já não é só o bem-estar ou o bem-estar físico, é também o bem-estar emocional. Portanto, a questão do equilíbrio, de termos de estar fechados em casa, e, portanto, precisamos de algo que seja bom para a mente, que nos aumente o foco, que nos permita ter um bem-estar emocional, e, portanto, há toda aqui uma alteração destas tendências de consumo que surgem como oportunidades para a indústria trabalhar. Tudo isto são oportunidades, portanto, as empresas que estiverem atentas às tendências e que consigam conjugar o maior número de tendências nos seus desenvolvimentos, vão com certeza atingir muito mais consumidores e ter muito mais oportunidades de sucesso. Outra questão tem a ver também com a questão falou aí da embalagem. A embalagem é um caso estranho, porque é um caso em que estamos nitidamente numa tendência de dizer não ao plástico, não é? E de encontrar alternativas, e continuaremos, mas durante a pandemia o consumidor procurou o plástico, e muito, porque precisamente continua a ser a embalagem que nos permite ter aquela barreira, não é? E ter aquela proteção que é necessária quando há questões da higiene, do contacto, portanto tínhamos de ter uma embalagem, e portanto houve aqui digamos um esquecimento um pouco desta questão, mas é algo que vai continuar a ser procurado, que é as alternativas às embalagens plásticas, e é uma indústria que está a crescer também. Outra questão também, a questão do sistema imunitário ganhou aqui um peso muito grande, não é? As pessoas procuram ingredientes que transmitam a sensação de que está a fortalecer o nosso sistema imunitário, a vitamina C e muitas outros ingredientes e outros, digamos, e também a questão das alegações em rotulagem, não é? Uma empresa que consiga ter um produto que transmita com veracidade, naturalmente, e que seja possível de rastrear, que fortalece o sistema imunitário, que é algo que o consumidor procura. A questão do comércio eletrónico, não é? O e-commerce sofreu aqui também, sobretudo em Portugal, que tem sido sempre muito lento nesta adoção, digamos, de produtos através de comércio eletrónico, veio acelerar imenso. Portanto, o consumidor reagiu muito não só às compras no retalho online, mas também, digamos, aos marketplaces, à criação de marketplaces e à adesão a marketplaces que sejam eminentemente do setor agroalimentar. Portanto, ela cresceu muito em todo o mundo, tanto que neste momento estamos mesmo até a definir estratégias de lançamento de produtos em marketplaces a nível internacional. A Portugal começou a trabalhar isso em vários países, nomeadamente na China, no Reino Unido, nos Estados Unidos. Portanto, é algo que veio a ser acelerado. Poderia focar aqui em muitas outras tendências, mas é assim, eu acho que é muito interessante estudar, refletir, ouvir as tendências todos os anos, e perceber, no fundo, que há algumas que se vão mantendo, outras foram aceleradas, algumas estão agora a ser normalizadas, portanto há todo aqui um processo e que no fundo, quem dita tudo isto é o mercado e é o consumidor, não é? Certo. E no âmbito ainda da pandemia, há muitas indústrias que tiveram um impacto, portanto, na sua cadeia de abastecimento, uma vez que os transportes marítimos, por exemplo, sofreram um aumento elevado dos seus custos a propósito daquilo que tem vindo a ser a inflação registada em muitos países e em muitas commodities, etc. Mas aqui especificamente na questão da cadeia de abastecimento, vocês sentiram e estão a sentir alguma oportunidade aqui também? Ou seja, isto está a acontecer noutras indústrias, por exemplo, no têxtil, por exemplo, ou eventualmente até no calçado, ou seja, hoje em dia com os custos de transporte tão incrementados, deixa em alguns casos de compensar de fabricar na Ásia, por exemplo, para depois trazer para a Europa. Ou seja, procura-se, e é uma das tendências que se fala de uma forma mais generalizada para várias áreas, existirem os tais, isto está a acontecer também nos chips, não é? Lembrei-me agora a questão dos chips que aproxima, creio que é a Alemanha que se está a posicionar nesse sentido, ou seja,
no fundo existe esta tendência de que irão existir hubs mais locais, regionais, mais a nível europeu, por exemplo, para não estarmos tão dependentes de outros continentes, que foi uma das fragilidades que a pandemia trouxe ao de cima, não é? Quer dizer, por um lado, inicialmente pelas dificuldades logísticas, hoje em dia pela inflação que tem existido em toda a linha e, portanto, encarece os produtos. Isto, vocês também estão a sentir isto no setor e em caso afirmativo, é uma oportunidade para a produção local? Sim, é assim, no imediato é um problema muito complexo, é uma dificuldade imensa que as empresas estão neste momento a sofrer. Portanto, foi algo que foi muito relevado nos últimos tempos nos mídias, não é? A questão das dificuldades na cadeia de abastecimento a todos os níveis, seja através da parte de transporte, nomeadamente transporte marítimo, não é? A questão dos contentores, a questão dos portos, a questão, portanto, também, e que depois reflete-se também na dificuldade na obtenção de matérias-primas, de ingredientes, de materiais, de equipamentos, de assistência técnica, quer dizer, há toda uma lista e nós podemos falar disto de uma forma bastante conhecedora, porque nós precisamente percebendo e isto já não é novo, não é? Já tem vindo a ser alertado durante todo este ano de 2021 e que se tem vindo a agravar e continua, estamos neste momento a crescer a inflação e também aos recursos humanos, à questão dos recursos humanos, à dificuldade de recursos humanos, há todo aqui um processo que as empresas estão a sofrer neste momento e que é muito complexo ultrapassar, e daí também temos visto o aumento, portanto, impacta no aumento dos preços ao consumidor, portanto tem que aumentar, portanto, há aqui custos em todos os elos da cadeia, não há hipótese nenhuma de ultrapassar isto, portanto, não se sabe muito bem qual é a causa disto, é a pandemia, é o fornecimento do gás da Rússia à Europa, é porque pode-se levantar, é uma conjuntura de uma série de fatores que criou a tal, estes clichês, não é? A tal tempestade perfeita, que veio impactar negativamente em todos estes processos, que são reais e que são situações de grande dificuldade que as empresas estão a viver. Sei lá, eu posso referir uma coisa, por exemplo, interessante, que é, nós temos empresas de bolachas, que estão neste momento a reformular produtos, não digo reformular é forte, mas, por exemplo, pela falta de um determinado ingrediente que não consegue obter no mercado, nacional e internacional, tem que substituir esse ingrediente. Repare, num produto que está estabilizado, certo, e em que tem que garantir a mesma qualidade e as mesmas características sensoriais. Certo. Pronto, isto é um exemplo pequenino, posso-lhe referir, por exemplo, paletes de transporte em que não há pregos e que não há pregos, não há paletes. Isto é levado ao extremo, mas isto são situações reais, certo, não é? E, portanto, isto faz a tal questão que colocou a seguir, que é, isto é um alerta que naturalmente vai ter o tal efeito que pode vir a ser positivo no médio e longo prazo, de realmente nós nos abastecermos localmente, nacionalmente, ou pelo menos mais perto de nós, teremos muito menos possibilidades num futuro vir a sofrer destas situações e, portanto, a necessidade da evolução engenho e, portanto, há que investir e trabalhar numa criação, por exemplo, da tal indústria de ingredientes a nível nacional. Portanto, há aqui toda uma série de apostas que devem e podem ser feitas, que venham, no fundo, acelerar e permitir crescer, e que Portugal também esta capacidade de se autoabastecer, e a Europa, como referiu, a Europa, sobretudo a Europa, que também durante muitos anos se foi abastecendo, nomeadamente dos mercados asiáticos e nomeadamente no setor têxtil, mas é um exemplo, e isto acontece mais ou menos em todos os setores, certo. É ter realmente aquilo que necessitamos de uma forma, e depois isto também tem a questão da sustentabilidade, não é? A questão também do abastecimento mais local das cadeias curtas, também irão impactar naquilo que são as metas a que todos nós estamos sujeitos, não é? A nível das políticas europeias, nomeadamente na questão do impacto na pegada de carbono e por aí fora, portanto tudo isto são necessidades que no fundo vão ter que ser, portanto, os objetivos vão ter que ser acelerados para podermos realmente cumprir com essas metas. Certo. Um dos outros, creio, desafios que nós temos habitualmente no setor da alimentação
tem a ver com isto mais na lógica da matéria-prima que depois vai alimentar essa indústria. Mas é a falta de escala, não é? Habitualmente temos esse problema, ou pelo menos é apontado em muitos casos, a falta de escala de produção de algum tipo de produtos que depois tornam portanto, a matéria-prima mais cara para a indústria e acaba por ser tornar depois os seus produtos menos competitivos. Esta questão da escala, eu recordo-me que, por exemplo, no Alentejo existem já várias empresas, depois há pequenos produtores que acabam por ser adquiridos, até inclusive por espanhóis, que depois portanto, acabam por vender, depois já conta como uma importação para nós, porque eles depois sim têm outra escala, conseguem outros preços, depois conseguem adquirir as nossas empresas. Ou seja, isto para fazer a seguinte questão. Este problema de falta de escala faz com que, de alguma forma, chegamos ali a um determinado limite, e olhando mais uma vez, sobretudo para a questão das PMEs, e temos dificuldade em segurar as empresas. E, por exemplo, eu até lhe dou um exemplo concreto, que não sei se é, mas imagino que seja associado da Portugal Foods, que é o caso da Frulac, não é? Que foi vendida há um ano, uma coisa do género, a um grupo francês, ou seja, claramente uma das PMEs referência no setor, com um grau de investigação, desenvolvimento e inovação de referência no setor, mais uma vez. Falta-nos aqui, chegamos ali a determinada altura que não conseguimos passar para o nível acima, ou seja, só acabamos por ser absorvidos por investidores de outros países com maior escala, naturalmente, com outro poderio. Estamos com este problema, ou seja, de alguma forma depois dar o salto para o nível seguinte, e a questão da escala tem algum impacto nesta de alguma forma dificuldade em criarmos empresas universais, ou seja, eu digo isto em que sentido? Nós não temos, Portugal, e isto não só no setor alimentar, portanto isto é válido para tudo, nós não temos marcas globais. Eu acho, se tivermos, só temos uma, que é a marca Cristiano Ronaldo. É a única marca que é conhecida em todo o mundo, em qualquer parte do mundo. Eu diria, ou arrisco-me a dizer que não há mais nenhuma marca que seja marca portuguesa que seja conhecida em todo o mundo. Há muitas empresas a exportar para todo o mundo, umas sob sua marca própria, outras sob private label, mas de uma marca verdadeiramente global, sei lá, como uma Nestlé, por exemplo, não é? Isto para dar um exemplo no vosso setor, não temos nenhuma, mas não temos nem no vosso nem em nenhum, infelizmente. Portanto, a minha questão no fundo é esta, para nós passarmos, para podermos ter um dia uma Nestlé, o que é que nos falta? É a escala, porque assim, porque a Nestlé é suíça, portanto, depois também a questão da escala acaba por ter um peso, se calhar, subjetivo, não é? Se olharmos a este caso em concreto. O que é que nos falta? Há aqui a dificuldade da escala, muitas vezes é um dos argumentos, é capital que falta para podermos dar esse próximo passo, porque depois o que acabamos por ver é muitas vezes estas empresas que para a nossa realidade são empresas fundamentais, não é? Acabamos por ser adquiridas, acabam estas empresas por ser adquiridas e perdermos a mão, digamos assim, destas empresas. Na sua opinião, o que é que falta para podermos passar para podermos ser uma Nestlé portuguesa? É uma questão complexa, porque naturalmente o setor é muito diverso e as realidades são muito diversas. Eu diria que assim numa primeira, eu acho que sem dúvida o capital é fundamental, não é? A escala também, claro, é uma realidade, não é? E a questão do capital é importante, portanto a questão da capacidade de investimento,
há exceções, naturalmente, nós temos empresas e temos investidores e pessoas que têm essa capacidade e tem havido, falou na Frulact e tem havido outros movimentos, digamos, sobretudo agora nesta altura de pandemia, e estes últimos períodos tem havido aí bastante movimento neste setor a esse nível, de aquisições e alterações de estruturas, digamos, das empresas. A Frulact é um caso paradigmático, mas é um caso... Não, eu não o rotularia como tendo sido algo que se perdeu para o capital estrangeiro, digamos. Foi mais uma evolução natural da própria empresa, que dificilmente conseguiria chegar a outros voos, lá está, com a capacidade de investimento cá, mas isto também poderá ter a ver aqui com alguma cultura, mas é assim, a Frulact era e é uma referência a nível nacional, a nível de setor de empresa com dimensão, projeção internacional, reconhecimento internacional, capacidade de inovação e de TT inigualável cá dentro, não é? Sempre foi, embora já haja outras empresas que têm feito um caminho excepcional. E chega a um determinado momento da sua vida, não é, em que, se calhar, a nível dos preparados de fruta, a nível do produto que comercializa no business to business, é uma empresa que está no top 5, então eu agora já não sei exatamente qual é, mas está naturalmente, e que quer ser o número 1 do mundo, e para ser o número 1 do mundo precisa Não pode ser de muito capital. No fundo a questão é, no fundo a questão é essa. E portanto, alguém que tem essa capacidade e naturalmente com muita pena nossa, é nossa associada e continuamos a colaborar, e é uma empresa que está em Portugal, com gente portuguesa, e portanto continua a fazer um trabalho excepcional. Mas há outras empresas assim. E portanto, é assim, o que há é que me refere. Nós não temos marcas efetivamente fortes a nível internacional e isso é algo que nunca foi trabalhado e que tem que ser trabalhado. Desde logo, a própria marca Portugal está a começar agora a ser trabalhada de uma forma mais séria e assim, para se trabalhar o que quer que seja tem que haver dinheiro, não é? E tem que haver um investimento forte em termos estratégicos e de apoio, e de apoio, estratégia e apoio forte, que é o que acontece nos outros países. Não é? Não se faz omelete sem ovos, não é? Fazem-se algumas coisas giras e algumas coisas interessantes, sem dúvida, mas não se fazem coisas em grande, não é? Com projeção. E, portanto, por exemplo, posso dizer que neste momento a ICEP, e nós estamos atentos a isso e fazemos parte também dos grupos de discussão e dos conselhos consultivos, no fundo a questão é, está-se a trabalhar de uma forma mais acertada aquilo que é a marca Portugal, porque o próprio país é muito pouco conhecido nos mercados internacionais, não é? E como produtor de excelência. No agroalimentar esse trabalho tem vindo a ser feito e teve um incremento grande nos últimos 10 anos, somos conhecidos como produtores de qualidade, portanto, de qualidade assegurada. Isso foi um trabalho muito importante que foi feito. Portanto, essa questão está trabalhada. Portanto, já somos reconhecidos como produtores de qualidade, portanto, e com diversidade, mas realmente, vamos falar, por exemplo, no azeite. Nós vamos ao mercado asiático e quando se fala de azeite, fala-se de Espanha, de Itália e da Grécia. Quando se fala, não é? E depois, mas se calhar se houver um concurso, como há nos Estados Unidos, de azeite, Portugal ganha medalhas. E o mesmo acontece nos vinhos, mas os vinhos têm feito um trabalho um bocadinho mais à frente nesse trabalho, digamos, de trabalhar a marca. Mas geralmente são as mesmas empresas, em muitos casos são até as empresas de vinhos que nos últimos anos, não vou dizer todas, nem de perto nem de longe, mas tem sido uma tendência também cada vez mais as empresas de vinhos perceber e fazer investimentos no azeite e conseguir transpor esse know-how, esse reconhecimento da marca, uma vez que às vezes o mais difícil, não é às vezes, e conforme o mais difícil é ter a marca e muitas vezes associar, portanto, marcas de vinhos que já são internacionais, criar o azeite, a marca já existe, não é? E acaba por ter maior impacto. Por outro lado, quer dizer, isto infelizmente creio que a tendência é esta, mas também existem exemplos contrários, e aqui estou-me a recordar, por exemplo, de uma outra empresa que, mais uma vez, também não sei se é vossa associada ou não, mas que é provavelmente o líder, ou top 3 nacional, pelo menos, portanto, na indústria de pescado. Estou-me a referir à Brasmar, que tem feitas muito, neste caso é ao contrário, tem feitas algumas aquisições, tanto em Espanha como em França,
Isto para lhe perguntar o quê? Sabendo que esta é uma empresa que está virada para o mar, vocês também atuam sobre esta vertente, não é? Portanto, do mar. Nós temos aqui, se calhar, o maior ativo desperdiçado, não é? Isso é mais ou menos consensual, porque temos uma das maiores áreas, portanto, marítimas do mundo, não é? A nível europeu é a segunda ou terceira, creio eu. Portanto, estende, creio, 7, 8 vezes maior que o nosse território, e há aqui e a economia do mar é muito pequena face àquilo que é, portanto, o PIB português, ou o volume, ou a nossa, ou esta área. Portanto, isto para fazer, tenho ideia até que representa mais ou menos 25 mil milhões, uma coisa do género. A nível de volume de negócios neste setor. Isto para lhe fazer a seguinte questão: esta é uma das áreas onde se calhar existem mais oportunidades e mais nos diferenciamos, podemos diferenciar-nos, e de alguma forma sente que esta indústria tem vindo a crescer em toda a linha, ou seja, quer em dimensão, quer em inovação do produto, novos produtos. Sim. Até porque também creio que, apesar de tudo, ainda somos deficitários também neste segmento em específico, e temos todas as condições para deixar de o ser, não é? Como é que vocês olham para a área do mar? Sim, nós trabalhamos o mar, naturalmente, naquilo que é produto transformado, mais uma vez, não é? A indústria. Certo, e, exato. portanto, embora até já temos tido algumas interlocuções naquilo que tem a ver com o peixe fresco, que é algo que é reconhecido em muitos mercados internacionais como algo de excelência e único, não é? Nós temos há pouco tempo fomos uma empresa, uma entidade americana que importa peixe fresco português, exclusivamente peixe fresco português, portanto consegue pôr peixe fresco na costa, na Califórnia, e eu por acaso achei interessante, até estudamos assim, esse processo, portanto dada digamos, é para nicho, mas é altamente valorizado, portanto o peixe fresco nacional, e é um trabalho que deve ser aproveitado, porque realmente é uma oportunidade de excelência. A nossa costa tem uma riqueza que não é comparável com outras partes do mundo, e portanto, e com outros países da Europa, né? Portanto, somos muito diferenciados a esse nível, mas nós trabalhamos sobretudo com aquilo que é o peixe congelado, as refeições preparadas e muitíssimo com a indústria conserveira. Portanto, e a indústria conserveira, que até no fundo é dentro nós temos grandes players a nível nacional nestas indústrias. Temos imensas empresas com dimensão a trabalhar o peixe congelado, as refeições preparadas e as conservas, e empresas com uma dimensão grande, outras mais pequenas, mas que têm apostado muito na inovação, e, sobretudo na parte das conservas, muito também naquilo que é processos, a nível de processo, a automatização e, portanto, a qualidade do produto que sai hoje em dia de uma empresa de peixe congelado é excepcional, não é? A todos os níveis. Temos muitos projetos que temos conhecimento, e alguns estamos envolvidos nos processos de corte do peixe, nos processos de detecção de contaminantes. Portanto, a alta tecnologia já são empresas com, digamos que hoje a indústria 4.0 está altamente implementada, não é? E, portanto, eu acho que o caminho agora é o quarto categoria de produto mais exportada, depois do vinho, do azeite e dos frutos. Portanto, os peixes, o peixe é o mais exportado, e, portanto, mas tem ainda mesmo assim ainda tem um longo caminho a percorrer, porque é como refere, não é? Há aqui uma oportunidade imensa de exploração, nomeadamente também temos tido muito incremento naquilo que é a questão das ostras, a questão de toda uma série dos bivalves, quer dizer, as ostras, bivalves, não é? No fundo, há toda aqui uma riqueza que existe na nossa costa, que está a ser explorada. As algas é uma tendência, estávamos a falar de tendências, e as micro e as macroalgas não temos muitos players, mas temos excelentes players. Há alguns
que também já tem alguns fundos estrangeiros atentos e que foram adquirindo algumas empresas, mas naturalmente a riqueza e a qualidade destes produtos da nossa costa, e não só, e também, digamos, o grau de sofisticação das nossas empresas a esse nível, nomeadamente as microalgas, é excepcional. Portanto, e lá está as microalgas como produto e como ingrediente, não é? Um ingrediente altamente valorizado. Eu posso referir que estive agora em dezembro na principal feira europeia de ingredientes, a European Food Ingredients Europe, assim é, e nós tínhamos lá duas empresas, uma de macroalgas presentes na feira, que são só os maiores produtores deste tipo de produto em modo de produção biológica, e portanto com uma representação excepcional em termos de qualidade e de oferta. Agora, tudo isto é, como diz, tem que ganhar mais escala, ser mais promovido, porque a oportunidade está cá. Certo. Sim, eu pessoalmente acho que esbarramos sempre no mesmo argumento no final. Isto é válido para vários setores, que tem a ver com o capital. Portanto, somos um país com pouco capital e, portanto, no final, eu acho que o argumento acaba por ser sempre este, ou a justificação acaba sempre por ser esta, mas de alguma forma também, creio que aí temos vindo de alguma forma a melhorar, na medida em que também vemos cada vez mais, quer esse setor a desenvolver-se a nível nacional, embora pronto, são ainda de pequena dimensão, mas também começamos a ver fundos estrangeiros atentos no país e, portanto, é um caminho que se está a traçar, que se calhar já o podíamos ter feito há alguns anos atrás, estaremos noutra posição nesta altura, mas, bem, mais vale tarde que nunca. Se o estivermos a fazer agora bem, pelo menos iremos sentir seguramente a prazo os resultados disso. Para terminar, como última questão, e acabo por voltar ao tema do financiamento, um dos projetos que foram pré-selecionados, ou que foi pré-selecionado no âmbito daquilo que são as agendas mobilizadoras do PRR, e portanto, para quem nos está a ouvir e não conhece o conceito, basicamente uma das linhas do PRR foi definido como foi definida uma linha com 1.000 e qualquer coisa milhões de euros para projetos, no fundo para consórcios, para onde se juntam empresas, entidades do sistema científico e tecnológico, etc., para de alguma forma perspectivar as tendências futuras dos seus respectivos setores. Vocês têm desses projetos, uma dessas pré-aprovações, o Via Food. Em que é que consiste este projeto e se de alguma forma isto vai, no fundo, ao encontro daquilo de um dos desafios futuros que vocês identificaram? Sim, é assim, quando tenhamos a elaboração do PRR, portanto do plano através do professor Costa e Silva, não é? Fomos percebendo, nestes meses longos em que fomos percebendo o que é que ia ser isto do PRR e que tipo de apoios iriam existir, começamos a perceber que esta questão das agendas de inovação, das agendas mobilizadoras, poderia ser uma excelente oportunidade para alavancar processos e investimento e desenvolvimento tecnológico, e também processos de inovação produtiva que as empresas tinham em carteira, que é isso que precisamente se pretende com este plano, que é, no fundo, criar um impacto rápido na economia nacional que se viu fustigada pelas questões pandémicas, não é? E, portanto, foi nesta janela de oportunidade que a Portugal Foods, muito aqui desafiada por um conjunto de entidades, nomeadamente a Universidade Católica Portuguesa, a Universidade do Minho, o Instituto de Bragança, Politécnico de Bragança, e também com um grupo de empresas mais ativas neste processo de reflexão, foi desafiada aqui a criar uma agenda mobilizadora que tivesse estas características, no fundo que permitisse criar diferenciação no setor de uma forma rápida, portanto, a diferenciação da produção nacional, né, através de inovação
e também através da criação e da promoção da sustentabilidade em processos e em produtos, por forma a também aqui depois alavancar as exportações, não é? Digamos, fazer aqui um projeto que permitisse cobrir aqui tudo aquilo que são os desejos e as necessidades da indústria portuguesa, digamos, aquela indústria que tem esta capacidade de inovação e esta capacidade exportadora. Estamos a falar aqui de um projeto que tem que ter um impacto rápido e que tem que ter um impacto efetivo e verdadeiro, e portanto aqui o grande desafio foi montar um projeto que foi o Via Food e que foi agora realmente um dos selecionados nesta fase. É um consórcio que envolve 53 entidades, dos quais 32 são empresas, dos mais variados setores, mas tudo empresas de excelência e com capacidade para levar a cabo este grande desafio que é o projeto. E no fundo tem uma série de tópicos na sua agenda para como aquilo que são os desafios do futuro, e o objetivo é, na prática, captar financiamento, incentivos para levar a cabo desde a componente mais de investigação, depois há tal transferência de tecnologia e conhecimento para as empresas e colocação no mercado de produtos concretos, que vem no fundo também responder àquilo que falávamos no início. Existe aqui também um objetivo, no fundo, depois de monetizar aquilo que são os desenvolvimentos que vão ser apoiados aqui. Este projeto em particular é um projeto que não deixa grande margem de dúvida do seu impacto real, e eu acho que foi isto que o Governo pretendeu com a elaboração destas agendas e com os projetos do PRR, nomeadamente estas agendas, Porquê? Porque isto não é um projeto normal, ou seja, as taxas de financiamento não são as taxas usuais, são taxas muito mais baixas e, portanto, são projetos onde grande parte do investimento vem do lado das empresas. Portanto, as empresas que aqui estão são empresas que vão investir muitíssimo no projeto, porque a agenda tem, a sua maior componente é a inovação produtiva. Portanto, a aceleração de processos de inovação produtiva nas empresas. E, portanto, são processos que no fundo, requerem grande investimento da própria empresa, portanto, vai acelerar processos novos ou processos que estavam a ser trabalhados ou que estavam a aguardar financiamento, ok? E, portanto, que agora têm aqui esta oportunidade de ser acelerados e de entrar em construção, novas linhas de embalagem, novas linhas de produto, novos equipamentos. Portanto, há todo aqui um investimento por parte da empresa que vai ter com certeza um impacto rápido e real, portanto, na economia da empresa e do país. E depois temos uma outra parte do projeto, também importante, que tem a ver com os projetos de investigação e desenvolvimento tecnológico, com as entidades do sistema científico e tecnológico, também ditados pelas próprias empresas e que vão incidir sobretudo em formulações de produtos, em processos, em embalagens e em novos serviços. E nós temos o nosso projeto estruturado em alguns eixos, digamos, importantes, fundamentais. Eu poderia aqui, a parte da gestão do conhecimento, monitorização do conhecimento permanente, que ajuda as empresas na tomada de decisão, a criação também dos chamados Scale-up Hubs, que no fundo é a criação aqui de instalações piloto que permitam validar / demonstrar as inovações desenvolvidas e prepará-las para o go-to-market, não é? Portanto, para ajudar aqui as empresas a fazer análise de viabilidade industrial, que muitas destas empresas muitas vezes não têm capacidade interna para o fazer e muitas vezes até recorrem ao estrangeiro para o fazer, e vão necessariamente reduzir este time to market, não é? E depois também aqui alguns investimentos importantes mesmo na parte de internacionalização. Portanto, há aqui um projeto muito redondinho, ou seja, que tenta aqui abarcar tudo aquilo que nós encontramos como fundamental para, digamos, elevar o setor a um outro patamar e, no fundo, aproveitar esta grande oportunidade que é o PRR para a indústria agroalimentar portuguesa. Certo. No fundo, para criar valor para o futuro, não é? Aproveitar a oportunidade para lançar essas bases. Bem, Diolinda, eu agradeço a sua disponibilidade, foi uma conversa muito interessante, acredito que as pessoas que vão ouvir vão achar o mesmo.
até porque tocamos aqui em vários pontos dentro daquilo que é o setor alimentar em Portugal, e portanto quem nos ouve, caso tenha alguma questão que queira colocar posteriormente, pode fazê-lo no YouTube. Seguramente, quer eu, quer a Diolinda, estaremos disponíveis para responder. E, portanto, uma vez mais, agradeço-lhe imenso a sua presença e disponibilidade para esta conversa. Eu é que agradeço imenso, foi um prazer e naturalmente estou totalmente disponível, eu e a Portugal Foods, para tudo aquilo que as empresas do setor e não só que nos queiram desafiar. Esta já uma boa tarde e muito obrigada. Muito obrigado, eu.